Bom dia a todos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo, meu irmão e minha irmã. A mensagem de hoje tem como tema: não aceite nada menos que o melhor. Nós sabemos que o povo de Deus, ele não tem recebido todas as bênçãos que Deus tem preparado para ele. Mas por que o povo de Deus aceita algo que não é o melhor? Uma razão porque algumas pessoas aceitam algo menos do que o melhor é porque acreditam que precisam aceitar o meio termo por causa dos seus pecados cometidos no passado. Parece que pensam: não mereço o melhor de Deus, tenho me comportado tão mal que só quero um pouquinho de ajuda do Senhor. Não mereço mais do que isso. Quando, porém, a pessoa se torna nova criatura em Cristo, todos os pecados que já cometeu são liquidados. É como se aquela página da sua vida fosse apagada, porque ele foi criado de novo e se tornou nova criatura em Cristo. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. E tudo aquilo que a pessoa fez como velha criatura foi liquidado. Mas como nova criatura ou nova criação em Cristo, merece o melhor de Deus, porque foi adotada na família de Deus, ficou sendo coerdeira com Jesus Cristo. Mas é claro, nós sabemos que não pode mais viver no pecado. Precisa, a partir de então, viver na obediência da palavra de Deus. Mas mesmo assim, muitos cristãos aceitam menos do que o melhor quando isso não é necessário. Nós temos o exemplo de Sansão. Sansão foi um homem na palavra de Deus que aceitou menos do que o melhor. Aquele grande homem foi um juiz de Israel durante muitos anos, mas cometeu alguns enganos. Todos conhecemos a história de Sansão. Ele tinha estado no pináculo do sucesso em Israel. A Bíblia diz que ele julgou Israel durante 20 anos. Os notáveis feitos poderosos de Sansão e a sua proeza física somente podiam ser atribuídos ao poder e à unção de Deus na sua vida. Os filisteus ficaram aterrorizados por esse grande homem forte e valente. Mas então, Sansão cometeu alguns pecados e tropeçou moralmente, e por causa disso, o inimigo descobriu o segredo da sua unção, e ele foi destituído da sua grande força e poder. Caiu para as profundezas do desespero e veio a ser simplesmente escravo dos filisteus. E depois de toda a glória que conquistara para Israel, como herói de Deus, os seus pecados levaram-no a perder o melhor de Deus para a sua vida. Os filisteus tinham-no deixado cego e o reduzido à escravidão. E aí Sansão foi humilhado e rebaixado na vida. E quando Sansão perdeu a unção, perdeu o poder de Deus. Quando assim aconteceu, os filisteus conseguiram prender aquele que era o homem forte de Deus e fazer dele o seu escravo. Vazaram-lhe os olhos e o amarraram ao moinho que ele tinha que girar como simples animal de carga. Mesmo assim, Deus, na sua fidelidade, nunca cessa de escutar as orações daqueles que clamam a Ele com fé. Esse grandalhão, que antes era o herói de Israel, agora estava acorrentado a um moinho e perpetuamente, dia após dia, moía trigo. Parecia que a vida de Sansão acabaria em fracasso, muito embora, em tempos passados, tivesse sido tão poderosamente usado por Deus. Com a unção divina na vida de Sansão, quase parecia que nada lhe era impossível. Segundo a nova aliança, o povo de Deus nasce de novo e o Espírito Santo passa a residir dentro dos fiéis. Mas de acordo com o Antigo Testamento, homens e mulheres não nasciam de novo, não tinham a nova natureza. O Espírito Santo, portanto, não residia dentro deles, mas apenas vinha sobre eles,
a fim de que pudessem cumprir a tarefa que Deus lhes dera, ou ocupar o cargo para o qual Deus os chamara. Sansão foi ungido pelo Espírito de Deus para ser o libertador de Israel naquele tempo. E o Espírito de Deus viria poderosamente sobre ele, a fim de cumprir aquela tarefa. Sansão tinha feito o voto de Nazireu. Aquele voto e suas forças e proezas físicas eram sinais da unção de Sansão e da chamada divina na sua vida. Mas porque passou a viver na impureza, tinha deixado que o inimigo o despojasse da glória do Senhor. E agora sua vida dava a impressão de estar para se acabar, numa derrota total. Tudo parecia estar contra Sansão. Os filisteus estavam comemorando e adorando os seus falsos deuses, escarnecendo e zombando do Senhor. Deus, que antes era o Sansão, aliás, que antes era o campeão ungido por Deus, agora estava amarrado e algemado. Mas no meio do período mais aflitivo da sua vida, enquanto andava em círculos como animal de carga, fazendo girar aquele moinho, sentindo-se nas profundezas do desespero, Sansão clamou a Deus. Começou a falar com Deus e tomou a decisão de voltar a chamar a Deus, pedindo socorro e de voltar a andar na unção divina, independentemente das circunstâncias. Pode ter reafirmado os compromissos que assumira diante de Deus há muito tempo atrás. O que sabemos mesmo é que ele realmente se arrependeu, porque Deus atendeu a sua oração. Podemos imaginar a oração sincera que Sansão fez a Deus. Não sabemos, mas ele pode ter orado desse modo: Deus, perdoa-me, por favor, pelos meus fracassos. Eu sei que estraguei tudo, mas ajuda-me agora. O diabo veio atrás de mim e me tentou e caí no laço dele. Mas, por favor, dá-me mais uma chance para derrotar o inimigo. Eu não quero chegar ao fim da minha vida derrotado pelo inimigo, mas eu quero triunfar sobre o inimigo para a tua glória. Todos nós conhecemos a história de Sansão. Deus escutou Sansão quando esse clamou a ele, e a força de Sansão lhe foi devolvida. E quando Sansão abraçou-se com aquelas colunas enormes no templo dos filisteus, onde cerca de 3.000 homens tinham se reunido para adorar os falsos deuses, veio sobre ele de repente o poder e a força de Deus, como anteriormente. Vigas gemiam e as paredes rachavam, e o templo inteiro veio para baixo num estrondo e totalmente destruiu os inimigos de Deus, os filisteus, que tinham continuamente zombado do Senhor Deus e atormentado um dos seus ungidos. Eu quero que você entenda a lição dessa história. Sansão estava em circunstâncias desesperadoras, na fossa negra do desespero, quando resolveu voltar a invocar Deus para derrotar o inimigo da sua vida. Considerava que tinha fracassado e que não havia mais esperança para ele. Mas ele endireitou a sua situação com Deus. E passou a ser dito a respeito de Sansão que na sua morte foi maior vencedor do que na sua vida inteira. E realmente, a vida de Sansão está registrada naquele grandioso trecho em Hebreus 11, que alista os heróis da fé em Deus. E sabe por quê, meus irmãos, minhas irmãs? Porque Deus transforma o fracasso em vitória. É possível que você, em alguma ocasião, tenha se considerado um fracasso na vida, exatamente como Sansão se sentia. Mas só porque você cometeu alguns erros e enganos, não significa que tenha que aceitar um meio termo, uma vida de segunda classe. Eu não estou encorajando o fracasso, simplesmente quero explicar
que se você fracassou no seu andar com Deus, você pode confessar o seu pecado e passar a ser obediente à palavra de Deus. Passar a ser vitorioso em Deus. A Bíblia nos fala em 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se verdadeiramente você se arrependeu e deixou de lado o pecado, Deus atenderá às suas orações. O plano de Deus para você não era que aceitasse menos do que o melhor. O plano de Deus é você se dedicar a Ele e então passar a viver à altura desse compromisso, a fim de que Ele possa prosperá-lo em todas as áreas da sua vida. A palavra de Deus diz que o nosso Pai Celestial é um Deus amoroso e que Ele se importa conosco. Os seus pensamentos estão acima dos nossos pensamentos e os seus caminhos acima dos nossos caminhos. Ele não vai cobrar de nós os nossos pecados se verdadeiramente nos arrependermos. Quantas pessoas, por exemplo, continuam mantendo rancor contra seus filhos, seus maridos, quando cometeram falhas ou enganos? Em relação aos filhos, isto não quer dizer que não devemos disciplinar nem corrigir os nossos filhos quando cometem enganos, porque nós queremos o melhor para eles. Mas quando se arrependem, nós o perdoamos. E como Pai amoroso, Deus quer o melhor para nós também. Ele nos disciplina, mas não o faz atrás de enfermidades e doenças. Quem já ouviu falar num pai amoroso que quebra as pernas dos seus filhos ou os deixa doentes a fim de lhes ensinar uma lição? Não é este o Deus que conhecemos. E eu digo a você, meu irmão e minha irmã, Deus está esperando por você. Pode ser que você se sinta derrubado, como se estivesse numa luta de boxe, com a contagem regressiva começando a anunciar a sua derrota. Talvez você até tenha falado com seus botões. Está tudo em vão, mas quero que saiba que se você não desistir, o seu sucesso não está longe de você. Está lá esperando para chegar até você, pois Deus nos promete na sua palavra que sempre triunfaremos em Cristo. A única condição prévia para sempre triunfar é permanecer em Cristo. E isso significa permanecer na fé e permanecer na obediência. Não desista. Você conseguiu chegar até aqui e a sua fé vai levá-lo à vitória. Confie em Deus e continue avançando pela fé. E continue andando na obediência da palavra de Deus. A fé não conhece derrotas. Com Deus não há problema sem solução. Não há medo que não possa ser vencido, se você permanecer fiel a Ele. Sem dúvida, você pode ter muitas necessidades e ter grandes dúvidas. Às vezes, as suas provações dão a impressão de inundá-lo e você pode estar enfrentando problemas que não sabe solucionar. Talvez você nem saiba de onde virá o seu próximo tostão, nem como vai pagar as suas contas. Mas eu o desafio e admoesto para crer na palavra de Deus. Deus conhece todos os seus problemas e Ele sabe livrá-lo de todos eles. Nunca houve um problema que, colocado nas mãos de Deus, não recebeu uma solução completa e satisfatória. Mas para isso, você deve entregá-lo em suas mãos e não procurar impor a sua própria solução. Nunca houve um problema ou uma circunstância que tenha sido entregue nas mãos de Deus por um dos seus filhos, com fé e confiança na sua palavra, que não recebeu a melhor solução do céu. Por isso, eu quero te animar a ficar firme na sua fé em Deus. Já que Deus conseguiu dar conta daquela vasta multidão de israelitas na sua longa marcha através do deserto,
a caminho da terra prometida, Ele pode cuidar de nós, exatamente nesses dias de adversidades em que vivemos. Já que Deus cuidou do profeta Elias e lhe ensinou exatamente para onde ir num período de fome nacional, a fim de ser sustentado por uma viúva, creio que Ele pode cuidar de nós, porque servimos a um Deus que é maior do que a situação econômica, não só do Brasil, como do mundo. Deus pode nos sustentar, independentemente das circunstâncias que surgirem em nosso país e até mesmo na terra. Então, eu te exorto a permanecer fiel a tudo quanto Deus tem lhe chamado para fazer, a fim de você poder receber a vitória em todas as circunstâncias da sua vida. Porque eu te pergunto, o que você ganhará se desistir? Nada. Mas confiando em Deus, você só poderá ganhar em tudo. Se cometeu erros, está pensando que fez da sua vida uma bagunça tão grande que é tarde demais. Mas se você se arrependeu com sinceridade, nunca é tarde demais com Deus. Sem dúvida, Satanás sempre tentará te desanimar. Ele poderá até mesmo lançar contra você alguma das suas próprias provas e provações que você já enfrentou antes na sua vida. Como eu sei disso? Porque conheço a tática do diabo. A Bíblia diz que ele anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém a quem possa tragar. Você pode estar com inúmeras dificuldades. Talvez se tratem de aflições físicas, de doenças, de enfermidades. Mas saiba que é você mesmo quem deve resolver se vai ser um sucesso ou um fracasso na vida. Você tem a chave do seu próprio sucesso. Quanto à sua redenção, ela foi garantida e declarada na palavra de Deus. Agora, só lhe falta se apropriar da palavra de Deus para a sua própria vida. E eu te pergunto, o que você escolhe fazer? Você quer acreditar naquilo que as outras pessoas dizem a respeito de Deus? Ou você prefere acreditar naquilo que a Bíblia fala sobre Deus? Você opta por crer nos sintomas que o diabo está procurando colocar no seu corpo? Ou você prefere crer que Deus falou sério na sua palavra quando disse que pelas suas pisaduras fostes sarados? E quanto à economia, você escolhe crer naquilo que os economistas do mundo dizem que vai acontecer? Ou você prefere crer que Deus cuidará de você? Você crê que Deus disse a verdade ao declarar que Ele suprirá todas as suas necessidades, segundo as suas riquezas na glória em Jesus Cristo? E que você pode fazer todas as coisas em Cristo que te fortalece? Você escolhe entrar num colapso de medo ou crer que o Senhor é a fortaleza da sua vida? A quem temerei? Você escolhe crer naquilo que Jesus disse em Marcos 9:23. Tudo é possível que crê? E o que você diz de Lucas 18:27? Os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Ou então você vai fazer um ato de desespero e dizer: ora, pensava que Deus iria agir em meu favor, mas parece que não. Ou você voltará a deixar o diabo operar para colocar tormentos, medo e indigência na sua vida? Ou você vai repreendê-lo dizendo: Satanás, Jesus já te derrotou e você não tem poder nem autoridade sobre mim. Irmãos e irmãs, você só precisa da palavra de Deus e do nome de Jesus para colocar o diabo no devido lugar dele. A fé na palavra de Deus e no nome de Jesus e a obediência à palavra de Deus é tudo quanto você precisa para destravar os armazéns do céu, de onde lhe serão derramadas bênçãos sem medida. Não estamos falando aqui a respeito da palavra de algum homem, estamos falando a respeito da palavra de Deus. Porque Deus não é homem para que minta
e nem filho do homem, para que se arrependa. Alguns cristãos nunca chegaram a realmente confiar em Deus. E até dizem, não orarei a respeito, mas se Deus intervier em meu favor, procurarei outra solução. Essas pessoas fazem o seu próprio caminho de escape. Mas Deus nos prometeu, na sua palavra, que sempre Ele nos dará uma saída de qualquer provação. Ele vai nos dar o escape que precisamos. Quando os cristãos procuram fazer a sua própria via de escape ou de libertação, em vez de confiarem em Deus, estão embutindo fracasso na sua vida. Vão precisar aprender a viver pela fé, dia após dia. Os cristãos bem-sucedidos são aqueles que aprenderam a se firmar na palavra de Deus, independentemente das circunstâncias. Por isso, meu irmão e minha irmã, a palavra de Deus nos promete muito mais do que simplesmente passar raspando. Quando Deus promete na sua palavra que Ele suprirá cada uma das nossas necessidades, isso não significa que aguentaríamos com um mínimo de condições. Ele tem prometido que nos livrará de todas as nossas provações e tentações. Isso não significa algumas delas, significa todas elas. Se tivéssemos que simplesmente sobreviver com pouco, isso significaria que Deus se dispõe a nos livrar de apenas algumas das nossas privações ou provações. Significaria também que Ele não sabe nos fornecer as suas riquezas na glória, mas não é isso que a palavra declara. Por isso eu digo a você, ousemos aceitar literalmente o que Deus diz na sua palavra. É claro que o diabo vai querer que você viva no meio termo de aceitar apenas alguma coisa, alguma opção inferior na sua vida. Mas a fé sabe que Deus é um Deus mais do que suficiente. Então ouse comparecer com confiança diante de Deus para obter a plena solução de todas as suas necessidades, sejam elas em quaisquer áreas. Deus não decepcionará aquele que pede com fé, crendo que cumprirá a sua palavra. E por isso, neste dia, fique com este versículo. Tudo que nós pedimos em oração, crendo, receberemos. E é o que nós vamos fazer agora, em nome de Jesus. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Tu és o Deus que fiel, Tu és o Deus que vela pela Tua palavra, como está escrito lá em Jeremias 1:12. E neste momento nós pedimos que o Senhor venha suprir cada uma das nossas necessidades, que o Senhor continue nos dando saúde, que o Senhor continue nos dando a via de escape, que o Senhor continue cuidando de nós, porque é a Tua palavra que diz que o Senhor não nos deixará e não nos abandonará. Por isso nós colocamos diante de Ti, nas Tuas mãos, todas as nossas necessidades, todos os nossos problemas, e aguardamos de Ti a bênção, a vitória e o milagre, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Glória a Deus. E eu creio que você também, neste momento que ouve essa mensagem, você já está recebendo pelos olhos da fé a sua vitória em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Bispa Fátima, da Igreja Evangélica Apostólica Poder de Cristo, situada na Avenida Ouro Fino, 2212, Bosque dos Eucaliptos, São José dos Campos. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo. Amém e graças a Deus. Glória a Deus.